Fala galera do Papo no Ar, sou eu, o Bigode, trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje vamos fazer a voz do leigo. Aí César, não queria a voz do leigo? Solta a vinheta. E é isso aí galera, hoje está estreando um novo bloco aqui no Papo no Ar, que é a voz do leigo. O Papo no Ar era para se chamar A Voz do Leigo, mas eu acabei desistindo, que era um projeto que eu poderia tentar falar sobre vários assuntos, que seria um leigo falando, meio que para dar um aval na minha fala. Mas eu vou usar esse A Voz do Leigo aqui no Papo no Ar, para falar sobre assuntos que eu quero tentar trazer aí para o canal. E hoje eu vou estrear falando que eu passei um pouco da tarde falando sobre música, cenário musical aqui no Brasil, com o pessoal lá do Wikicast. Então, separei aqui alguns CDs que eu tenho, ainda guardei mais um bolinho ali que não precisa trazer, então eu tenho isso aqui de CD ainda em casa, vira e mexe eu compro alguns, vou mostrar aqui pra vocês que eu comprei esses dias por R$15, Velvet Revolver, né, lacradinho, bonitinho, vou botar aqui pra coleção. Então, eu quero falar hoje com vocês sobre o cenário musical. Lembrando que, obviamente, eu não sou especialista em nada, só em falar merda e besteira, mas eu quero compartilhar com vocês como eu enxergo o cenário musical hoje em dia no Brasil. A intenção aqui, obviamente, não é falar que um gênero é melhor do que o outro, mas é mostrar um ponto de vista que eu tenho sobre, como eu disse, o cenário musical nacional. Então vamos começar falando dos anos 90, de como eu enxergo o cenário musical nessa época. Eu acho que em relação a hoje em dia, mais ou menos pegando de 2012 para frente, o cenário musical dos anos 90 tinha um leque maior. Eu tinha várias bandas fazendo sucesso ao mesmo tempo. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, como eu disse, é do jeito que eu enxergo. Se você não concorda, comenta aqui até pra gente bater uma bola e, obviamente, mudar minha opinião acerca do assunto. Nos anos 90, apesar que os anos 90 foram uma coisa bem louca, assim, né? Se você parar pra pensar, a gente tinha Jota Quest, Skank, Capital Inicial, a gente tinha Araqueto, El Chan, Companhia do Pagode, Molejo, tinha aquela banda que eu não sei o nome, mas estourou, foi um sucesso, aquela do Bate Forte Tambor, cara, é tique 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 tá. Teve Mamonas Assassinas, a gente teve o Padre Marcelo, cara, fazendo sucesso, o fio caiu aqui. A gente teve o Vini Quebra Cadeira fazendo sucesso, né, pra caramba esse cara. A gente teve aquele Maurício Manielli, a gente teve uma porrada de gênios. A gente tinha também o Funk Melody tocando pra caramba, Claudinho Bochecha aí, pra dar o exemplo. Então a gente tinha durante os anos 90 uma galera fazendo música e fazendo sucesso. Também tinha o Chitãozinho Chororó, tinha as crianças, a Sandy Júnior, né, tinha também lá. E a gente tinha muita gente, como eu tô falando pra vocês. A gente tinha um resquício ali também do 90 e pouco. Tinha o Banana Split ainda, vou chamar de uma girl band. E a gente tinha uma boy band ali, o Dominó, né? O finalzinho ali do que era um dominó, né? Eu acho que é a última parte ali. A gente ainda, querendo ou não, tinha a Xuxa fazendo um sucesso musical. Então, olha como que a gente tinha um cenário de música bem eclético. Vários estilos de música fazendo sucesso naquela época. Eu enxergo que o sucesso desses caras também, na época, era devido a que eles não tinham que fazer tantos shows, porque eles vendiam isso aqui. E antes, isso aqui, né? CD e LP. Né? Isso ajudava muito os músicos da época, não só no Brasil, como no cenário internacional. Então os caras não tinham tanta necessidade de ficar fazendo show. Eles se vendiam em programas de televisão. Eu vou me limitar aos domingos com o Domingão do Faustão e o programa do Gugu, aparecendo ali fazendo uma coisa ou outra, e vendendo CD. É óbvio, não estou falando que não tinham shows, mas com a quantidade que tem hoje em dia, porque era muito mais seguro vender com o disco. Se a gente pega o cenário atual da música brasileira, eu acho que a gente se restringiu muito ao tipo de música que está no cenário nacional. Vamos abrir um parênteses aí que talvez seja a corda que eu vou botar no meu pescoço se você faz lá. Porra, o cara tá falando isso, mas ele nem escuta rádio. Eu não escuto rádio, mas, você vê aí o que tá tocando, o que aparece na mídia, você sabe o que tá fazendo sucesso. E querendo ou não, o que mais faz sucesso hoje em dia no Brasil é o funk. E a gente tem aí o cenário do sertanejo universitário, essa coisa, mas assim,
Por que eu tô me limitando a isso? Porque eu não vejo bandas... eu também... Porque eu vou falar isso como exemplo. A gente também tinha um reggaezinho com Cidade Negra. Aí eu falei lá dos anos 90, botei o Cidade Negra e tô falando agora. Por que eu tô falando tudo isso? A gente não tem bandas hoje em dia como em cenário nacional fazendo um puta sucesso, como Cidade Negra, não tem mais um Skank da vida. A gente não tem uma coisa que permeia ali pelo pop rock, até um rock nacional. Se a gente tem uma coisa muito de nicho em certos grupos. Eu vou dar um exemplo para vocês que eu lembro que na época eu estava até escutando mais rádio. Eu não lembro de eu escutar, mas também não vi muita gente falando, que era uma banda chamada Sabonetes. Se eu não estiver enganado, eles são do Rio Grande do Sul. Eles estavam abrindo ali o show do Jota Quest. Quando eu fui ver o Jota Quest no local, eles falaram que tinha essa banda abrindo show para eles. Eles mencionaram isso. Eu fui num local restrito, eu fui numa rádio, eles estavam fazendo um show dentro dessa rádio ao vivo ali, e eu fui convidado para assistir. Então por isso que essa banda não estava abrindo nessa época. Mas antes de conhecer o Sabonês pelo Jota Quest, eu já tinha visto um clipe deles no VH1, né, quando passava clipe, que era a música é Hotel. Então eu recomendo você escutar a banda Sabonês, procurar Hotel e outras músicas deles. É uma banda bem legal que eu não vi estourar, né? Tô que os caras meio que deram uma sumidinha aí. Um outro exemplo que eu vou dar pra vocês, meio que pra corroborar com essa minha ideia do que eu tô falando, é a própria cantora Cell. Poucas pessoas que eu tenho conhecimento conhecem a cantora Cell. É uma cantora nacional muito boa. Eu não vou falar que ela é um pop. Eu vou ser sério que eu não sei classificar muito bem música, alguns estilos de música. Eu sei, obviamente, que Velvet Revolver, eu acredito que realmente só seja rock. A Cell, eu posso até falar que é um CD pop. Esse CD dela aqui, que eu também tenho um LP, que é muito bom também, obviamente é a mesma coisa, né? Só a qualidade do som vai mudar entre a mídia digital ali e o CD, né? É o vinil, que é o Tropics. Cara, é muito bom esse CD. As músicas são muito boas, tem um ritmo muito legal, faz lembrar uma coisa às vezes meio anos 80. Não é legal porque faz lembrar anos 80, é porque a qualidade não só da voz, como do instrumental, todo o arranjo das músicas da Cell são muito bons. E eu não vejo a Cell estourando aí, né? Eu nunca vi a Cell, pelo menos que eu posso dizer pra você, comparando com o cenário dos anos 90, obviamente não tem mais o Gugu, mas assim, num Gugu da vida e no Faustão. Se ela já apareceu no Faustão, me desculpa pelo que eu tô falando pra você, mas eu não conheço tanta gente que conhece a Cell como conhece a Anitta, por exemplo. A Anitta, meio que ela saiu do funk e foi para um pop, sei lá o que é, um pop funk. Tem momentos que ela parece que faz um pop, tem momentos que ela faz um pop funk ou que ela só faz um funk, né? Mas você, com certeza, se você rodar aí uns bons locais e perguntar, você conhece a Anitta? Muita gente vai falar, claro, conheço a Anitta. Você vai perguntar a Cell, você conhece a Cell, a cantora Cell? Eu duvido que muita gente vai conhecer. Eu acho que a Cell tá muito ligada a nicho ainda. Eu já sei que ela fez muito show no Circo Voador. Eu ainda não tive a oportunidade de ir. Mas eu convido você a conhecer a cantora, como eu falei pra você conhecer também a banda Sabonete, que são músicas bem legais para você que gosta de uma música mais pop, rock, alguma coisa assim, não vou classificar. Vai lá, escuta e vê o que você acha. Mas eu acho, como eu estava falando, que o cenário musical nacional ele mudou muito. E por que eu falei da venda de CDs, de uma porção de coisa? Hoje em dia a gente vive uma coisa muito imediatista. As bandas têm que ser rápidas, elas parecem que não lançam mais CDs, elas lançam só mais os singles, né? Só aquela música de sucesso para estourar e fica nessa coisa muito, sabe, rápida. Faz uma música aqui, bum, é um estouro, ela estoura no YouTube durante uma semana e consegue aquele dinheiro, obviamente no YouTube, né, com os views. Aí vai, estoura aquela música, toca uma porção de lugar, morre aquela música, aí vem um outro artista, faz outra música de sucesso e vai. E você não tem mais um trabalho mais sólido, né? Pegar um CD, os caras param, trabalham em cima de um outro CD, aquele CD vai ganhando sucesso, enquanto eles estão trabalhando em outro CD. Então, são acho que poucas as bandas que fazem isso. Eu já venho falando isso há um bom tempo lá no grupo do Wikicast, que a gente, devido às redes sociais e até mais o Instagram, pegando aí a questão do Pray for Amazônia, a gente vive muitos sentimentos imediatistas. Depois da Amazônia vai ser o quê?
né? Qual vai ser a outra coisa? Se a Amazônia não tivesse tão perto do sniper que deu um tiro no cara aqui na ponte de Niterói, primeiro ia ser o sniper, e depois de um tempo ia ser a Amazônia, e depois ia ser outro assunto. A gente vive muita coisa imediatista. E eu acho que a música, o cenário musical, não só o nacional, mas o internacional, tá muito imediatista. Então, acaba que só faz sucesso quem está realmente na boca do povo e, obviamente, quem tem ali os melhores padrinhos, eu vou dizer. A Anitta, ela se destaca bastante porque a Globo também faz uma boa propaganda dela. E ela também está tentando fazer um cenário internacional, né? Tentando não, vou dizer que ela talvez tenha conseguido. Mas é muito complicado. Eu acho que a gente está realmente fechado a um nicho restrito de músicas que fazem sucesso, né? Quando não é o funk, como eu disse, é essas fichinhas, os funks, talvez alguns artistas de um sucesso só, são outras bandas que se mantêm aí já, como a Anitta, o Michel Teló, o Luan Santana, entre outros, Marília Mendonça, eu não sei quem é, eu não sei direito qual é o nome dessas meninas. Eu sei quem é, mas eu não conheço muito bem. A Sandy e o Júnior meio que voltando aí, mas já é um sucesso do passado. Então, se você vê, o cenário musical ele mudou bastante, mas ele não é mais pra mim tão diversificado. Diversificado, tá certo? A palavra tá. Diversificado no cenário para você conhecer outras bandas. Eu até tava falando no grupo do Wikicast que a gente, por ser um país tão grande, a gente não conhece muito as músicas de vários estados do Brasil. Cada estado tem uma característica, né? Tem um forró no Nordeste, ali pegando o Ceará. Eu lembro que quando eu era criança tinha Limão com Mel, acho que tinha Calcinha Preta, outras bandas que eu não lembro agora. Você tem umas bandas do Sul, se eu não estiver enganado, o Cachorro Grande é do Sul, e tem outra banda que eu não lembro agora. Durante esses 2000 até ali, como eu falei, 2012 pra cá, acho que começou mais ou menos isso, né? Fechar mais o cerco. Mas você tinha essas bandas fazendo sucesso no Brasil, acredito que no modo geral todo. Então, como eu disse, para não ficar muito repetitivo, peço desculpa, a gente tem esse cenário meio que afunilando cada vez mais da música nacional. Eu acho que seria mais interessante a gente ter esse cenário aberto como era no passado, né? A gente não pode só ter o hit de verão que vem da Bahia ou de outro lugar. Eu acho que a gente tinha que ter sempre a música rolando no nível nacional. A gente conhecer mais bandas do Rio Grande do Sul, mais bandas do Nordeste, mais bandas do Centro-Oeste, do Norte. A gente não conhece as bandas desses locais, porque parece que o eixo Rio-São Paulo não querem expandir as coisas, conhecer as coisas de lá, né? É só Rio-São Paulo que parece que faz sucesso. Então eu vejo o cenário musical muito desse jeito. E para mostrar para vocês que o meu cenário musical é bem eclético, eu separei alguns CDs aqui, mas, né? Eu separei aqui a Cell, como eu já falei para vocês. Eu também escuto The Course, é uma banda que eu gosto muito. Aí a gente tem aqui o Korn também. E para ir um extremo bem diferente, o pianista Glenn Gould, né? Que toca bar, né? Como é que é o nome? The Goldberg Variations, né? Em BVW 988, para vocês verem como eu sou bem eclético, né? E tem outras coisas aqui, obviamente, eu tenho Roots, eu tenho Charles Baddery, que eu vou falar aí que é um soul music, Commitments, de uma banda de um filme muito legal, Franz Ferdinand, Beck, para quem não conhece, não é o Beck, outro Beck, John Mayer, é um CD maravilhoso esse John Mayer, né? Rooms for Squares, cara, é sensacional. Vou até pegar aqui para falar rapidinho dele com vocês, sem fazer zona. Tem aqui também dessa banda de caras que tocam jazz aqui no centro do Rio de Janeiro. Se você é do Rio de Janeiro, já viu esses caras no centro tocando, cara, é muito legal. Comprei para dar uma moral pros caras, eu gostei das músicas, são legaisinhas. O Beck aqui. Né? Esse CD do John Mayer, né? Eu conheci graças a Smallville, né? Tocou no penúltimo episódio da primeira temporada. Uma música que eu gosto muito. E, cara, é um CD muito bom. Eu comprei quando morava em Fortaleza. Só que eu perdi o meu na mudança e tive que adquirir outro CD do John Mayer que eu comprei. Então, tipo, voltando a falar, eu tenho um gosto bem eclético. Eu acho que só dessas bandas que eu já falei, tem o Inex bem aqui, tem o The Weeknd, Nina Simone,
Esse nome é maravilhoso, né? The Roots, Mamonas Assassinas, vem aqui. Tem também esse LP, eu gosto muito da banda, né? Lá do Britpop britânico, Suede. Pra quem não conhece ou conhece, cara, tem um LP, assim, muito legal ter esse LP em casa, é bem importante para mim. Quero comprar mais LPs. É basicamente isso que eu queria falar sobre o cenário musical, do jeito que eu vejo a música aqui no Brasil. Como eu disse, eu acho que também não é uma característica nacional, eu acho que tem isso lá fora também, tem muitas bandas que vão tocando várias coisas, vão se misturando ali, não tem mais um gênero musical por causa desse imediatismo. Mas de qualquer forma a gente tem muitas bandas que continuam aí no cenário, marcando o pé deles, diferente no Brasil. Até onde eu lembro, o Suede ainda faz sucesso lá fora. Tem também o Manic Street Punchers também, se eu não estiver enganado, acho que essa é a pronúncia. São caras lá da Inglaterra que continuam fazendo sucesso, os showzinhos deles, né? Diferente do Brasil, que eu acho que o pessoal meio que deu uma sumida, né? É o que eu tô falando, eu tô vendo, obviamente, tudo isso da minha bolha, da bolha em que eu vivo, do jeito que eu vejo a música no cenário nacional, né? E como eu disse, eu acho que tem essa questão imediatista dos caras criarem músicas rápidas para serem hits, para ficar na boca do povo e criar outros mais rápidos, né, possíveis. Você vai criando, faz aí uma música, um clipe, joga no YouTube. Um exemplo disso mais ou menos aí, a Paulo Fernandes tentou fazer, né, como toda banda faz aqui no Brasil, uma versão brasileira, né, do Shalom Now. Deu aquele bafafá todo mundo ficou usando o meme, Shalom Now, juntos e Shalom Now. Você vê que ninguém mais fala da música. Tá bom que passou o hype do filme, mas não foi a música que vingou. Tá entendendo? Se fosse uma música legal mesmo, estaria aí, talvez estaria até na novela das 8. Você tinha muito isso também da música, tá na novela das 8, né? Ter um destaque, tá ali presente na novela. Um exemplo disso aí, né? Esse Cara Sou Eu, do Roberto Carlos, era ele tentando emplacar um sucesso novo, tocava toda hora essa música, esse cara sou eu, esse cara sou eu. A Globo tinha uma participação nisso, né? De lançar o artista, encher o saco da galera jogando aquele artista ali massificadamente para todo mundo adquirir aquilo. Eu tava até falando também com o pessoal que até a questão do cenário, obviamente as coisas mudaram, né? Eu não baixo mais música. Tá aqui, eu escuto em casa, CD, nem no carro mais eu posso escutar, que meu carro não tem aparelho de som. É aquele carro que já vem com rádio, rádio embutido. Eles tiraram o CD, mas hoje em dia o que a gente tem? A gente tem isso aqui, né, cara? E o reflexo da câmera. Ó, Spotify, ó, o Acast aparecendo aqui. Cadê o Acast? Aí, ó, o Acast, né? Tá aqui, ó. Eu tenho a lista aleatórios, que é quase que como se fossem esses meus CDs aqui. Eu tenho uma playlist chamada Girl Band, tenho uma de Brasil, tenho baladinha, música para dirigir, música clássica, né, caminhada. Então, tipo, a gente tem isso aqui agora. Então, tem... Ou você fica preso às músicas que você já escutava, vai conhecendo uma ou outra, mas realmente a música no Brasil, para mim, mudou bastante. E é assim, como eu disse, que eu vejo o cenário nacional. A gente não tem mais um leque de bandas diferentes fazendo sucesso e a gente tem esses mesmos artistas dentro dessa bolha também, sempre esses caras fazendo o sucesso deles, né? E não parece não tendo uma galera para puxar bandas novas e ter uma importância dentro do cenário nacional. Para finalizar o vídeo e meio que dar força para o que eu estou falando, eu posso estar errado, como eu disse logo lá no início, que é vencedores desses programas de música. A gente acaba, mesmo que eu não veja, a gente acaba perguntando, tem gente sempre em casa que vê, vizinho, amigos. Eu não vejo nenhum desses caras fazendo sucesso. Os caras não exploram essas pessoas, não tem um produtor que parece que vamos lá, vamos lançar esse cara aqui. Pode ser um exemplo infeliz ou atrasado que eu vou dar. Um exemplo disso é o próprio Thiaguinho, que ele fez aquele tal de Fama, não ganhou Fama, e só depois que ele veio ficar famoso, acho que era no Exalta Samba, não sei, se tiver errado vai ficar errado o nome da banda que eu não escuto, né? Que depois que ele veio ser famoso e nem tinha ganhado o primeiro lugar. Então, pra vocês verem, não tem nenhuma ajuda pra essa galera que sai desses The Voices da vida ficarem famosos, né? E tem muita gente que acaba não se consolidando. Eu lembro que eu falei aqui em casa que se a Anitta passasse um ano e continuasse aí vendendo, ela não ia cair.
Tá aí, a Anitta, desde que saiu da Furacão 2000, firme e forte. Podem falar mal, podem falar que a música é ruim, ou não sei, mas a garota tá aí fazendo sucesso. Ela soube se vender, e muito bem. Vamos ver, olha aí, a Valesca Popozuda sumiu, né? Então, aquele tipo de funk vulgar, muito vulgar que ela fazia, não também que não tivesse a versão que não era o proibidão. Cadê a Valesca Popozuda? Há pouco tempo eu li na internet, não sei se era sensacionalista, que ela tava com a agenda fraca pra música, né? Pra fazer show. A Anitta conseguiu se superar. Cadê outras pessoas aí daquela época ali, mais ou menos, né? Da Furacão 2000, naquela época mesmo que a Anitta fazendo sucesso. Você vê que muitas bandas também do próprios anos 90, 2000, sumiram. Aquelas bandas ali de Fresno e tudo mais. Eu tô falando Fresno só para pegar como exemplo, mas as outras bandas, você não vê mais os caras. Ou estão fazendo trabalhos ali, muito deles autorais, para um nicho pequeno, ou eu não sei. Pega, cadê o bonde do Tigrão, o próprio Vai Lacraia, Vai Lacraia. Tá bom que a Lacraia morreu, mas tipo, essa galera toda. Então, você vê. Era também, e esse também é um outro problema, a gente tem muita, não que não tenha lá fora, mas tem muitas bandas de um sucesso só. E os caras não conseguem se segurar. Vê aí o Creu, que o cara sumiu, entre outras pessoas que realmente sumiram. Até há pouco tempo, outras bandas sumiram. Eu não sei se ela ainda faz sucesso, mas como eu disse, ela já foi estourada, mas sumiu. A própria cantora Pitty também, como eu falando, ela pode fazer o sucesso dela, mas não era como antigamente. Mas é basicamente isso que eu queria conversar sobre música com vocês. Se tiver uma oportunidade, eu vou talvez falar de algumas bandas, como eu falei, esse CD do John Mayer é muito bom, da própria Cell, né? Falar um pouquinho de vocês. Esse foi um vídeo até mais experimental, né? Do Papo no Ar, o bloco A Voz do Leigo. Gostaria de agradecer a todos vocês que estão acompanhando o Papo no Ar aqui no YouTube, tá? Então não se esqueça de seguir o Papo no Ar aqui, de ativar o sininho, de compartilhar com seus amigos, de comentar aqui, falar, tá falando merda, não é bem assim, não é bem assado. A ideia é ser um espaço democrático, eu dar minha opinião e vocês voltarem com educação e darem a opinião de vocês pra gente conversar aqui. Eu sou o Bigode do Comissa, então como eu disse, não esqueça de seguir aqui o Papo no Ar no YouTube, de ativar o sininho, de compartilhar com os amigos, de seguir o Papo no Ar no Instagram e no Twitter, e também lembrar de seguir lá o Twitter do Bigode do Comissa e de escutar o Wikicast, o podcast que sai toda terça-feira, que eu faço parte como host lá, junto com o Kenô, o Pato, o Zé, o Walter e o grande elenco que tem lá de segunda a sexta no Teatro Fênix. Eu adoro falar isso. Mas é isso aí que eu queria conversar com vocês. E é isso. Um beijo, um abraço e tchau, tchau.